É possível prevenir lesão monitorando a carga? Se eu monitoro PSE, se eu monitoro frequência cardíaca, se eu monitoro taxa de deslocamento com aceleração e velocidade, se eu olho concentração de lactato, se eu monitoro concentração de creatina quinase, se eu faço termografia, é possível prevenir lesão com a variável que for? E aí ele deixa esse seguinte parágrafo que a gente vai discutir. A lesão é um desfecho complexo e dinâmico, que é influenciado por vários fatores de risco, muitas vezes sem um padrão previsível, muitas vezes sem um padrão previsível. Embora sua natureza complexa torne a previsão de lesões extremamente difícil, reconhecer e medir os fatores de riscos conhecidos pode ajudar a determinar os períodos em que os jogadores podem estar em maior risco de lesão. Vamos lá. A mentoria não tem por objetivo te entregar as coisas de mão beijada. Na verdade, eu acho que isso é um pouco do perfil meu e do Marcelo na Ideal, que a gente não gosta de entregar as coisas de mão beijada. A gente gosta de mostrar o caminho e ajudar vocês com as próprias pernas a entenderem como caminhar nessa estrada. Ou seja, nós não vamos te falar aqui quais são os fatores de risco para uma lesão de LCA, quais são os fatores de risco para uma lesão de menisco, quais são os fatores de risco para um estiramento. Esse não é o objetivo, ficar te dando peixe, tá? Mas se você voltar atrás, lá no primeiro módulo da mentoria, a gente fez um encontro onde um dos nossos estagiários, né, o Pedro Gando, ensinou vocês a pesquisar em bases científicas para buscar artigo científico. E hoje, se você digitar lesão de LCA e fator de predição, e eu recomendo que vocês digitem o termo em inglês, vocês vão encontrar vários artigos mostrando quais são os fatores de risco para LCA. Por exemplo, valgismo dinâmico, por exemplo, uma relação alterada entre quadríceps e isquiosural do ponto de vista de produção de força e acumulação da carga de treinamento e por aí vai. Feito essa estratificação dos dados da literatura em relação aos fatores de risco, você vai planilhar testes que te permitam avaliar isso. Bruno, eu preciso avaliar valgismo dinâmico. Pô, vou buscar o teste postural que me ajuda a avaliar valgismo dinâmico. Bruno, eu preciso avaliar mobilidade de tornozelo, porque toda vez que eu tenho uma alteração na mobilidade de tornozelo, eu também tenho uma alteração do valgismo dinâmico, e isso numa cadeia biomecânica influencia o meu acúmulo de resposta mecânica no quadríceps e no isquiosural durante um protocolo de esforço intermitente em alta intensidade. Isso faz impactar na minha recuperação e pode expor o meu atleta a uma carga superior ao que o ligamento e o músculo suporta, levando possivelmente uma lesão ligamentar ou uma lesão muscular. Então você precisa mapear fatores de risco. Uma vez mapeado fatores de risco, você vai qualificar esse indivíduo em zona vermelha, zona amarela e zona verde. Então, nas equipes de alto rendimento que eu atuo, o fisioterapeuta ajuda muito a gente nisso, nessa estratificação biomecânica em relação a fatores de risco. Legal. Esses atletas que têm zona vermelha, nessa estratificação de fatores de risco, são os atletas onde eu tenho maior cuidado durante o monitoramento da carga de não expô-los a períodos de baixa recuperação, a períodos de picos de carga interna e externa elevados, usando o critério do Gabbett lá, como um exemplo. A gente discutiu sobre esse critério do Gabbett nos últimos encontros. Se você não assistiu, volta lá e assiste. Então, olha só o fluxo. O fisioterapeuta mapeou esses fatores de riscos e distúrbios biomecânicos que podem aumentar esse risco de lesão nesses atletas. Esses atletas são atletas que eu tenho maior cuidado de não expô-los a situações de menor recuperação e grandes picos de carga que impactam na menor recuperação. Ok, mas isso faz com que eu tenha 0% de lesão na minha equipe? Não. Eu tenho lesão pra cacete nas equipes que eu acompanho. Quer dizer que o meu trabalho ele é ineficiente do ponto de vista de predizer lesão? Também não. O problema é que a natureza da lesão é complexa e de difícil previsão. Garanto que talvez se não tivesse esse processo de monitoramento, seria mais caótico ainda. Se não tivesse esse processo de avaliação, seria mais caótico ainda. Mas, mesmo a gente reduzindo esse caos, essa imprevisibilidade, ainda assim vai acontecer. Então a gente não pode ter uma ilusão de que fazendo isso o nosso time não vai machucar hora nenhuma. Ok? Vai acontecer.
Não tem como, tá? Principalmente quando você tem trauma, quando você está em esportes traumáticos, né? Esportes de colisão, por exemplo, ali vai ter um maior risco. Não tem como lutar contra isso. Você precisa buscar padrões. Aos poucos eu tenho encontrado padrões. A gente discutiu isso nos últimos encontros, que foi o seguinte: um dos padrões que eu encontrei foi em uma determinada modalidade, esporte de combate, com determinado grupo de atletas que eu acompanho há muito tempo, então eu tenho vários dados longitudinais ao longo do tempo para entender a resposta deles. Eu percebi que toda vez que o desempenho de salto caía mais do que 10%, na semana seguinte, esses atletas tinham uma percepção de recuperação muito abaixo do padrão deles, muito abaixo. E eles tinham sérias dificuldades de suportar cargas internas de treinamento elevadas, ou maiores do que a semana anterior. Portanto, uma das métricas que eu utilizei foi o teste de salto não passar de 10% de queda. Bruno, o que isso tem a ver com lesão? Ao evitar que o teste de salto não reduza mais do que 10%, nesse grupo de atletas, ou seja, isso não é um número cabalístico, você tem que pegar esse número de 10% e usar como padrão de referência, mas nesse grupo de atletas, ao usar como 10%, eu evitei uma redução da recuperação, na grande maioria, eu preciso verificar isso, e ao evitar a redução da recuperação, eu evitei que ele estivesse exposto na semana seguinte a uma carga elevada com baixa recuperação. Em todas as lesões, na grande maioria das lesões não traumáticas, você vai perceber nos estudos de revisão que um dos maiores fatores de risco é expor o atleta a uma alta carga sob baixa recuperação. O tecido fica mais frágil e ele pode sim estar mais exposto. Se o cara tem uma alteração biomecânica, isso se soma e isso piora ainda mais, aumenta ainda mais o risco. Dessa forma, eu tento não expor os atletas a uma zona de elevada redução da recuperação com elevado nível de perda de desempenho, nesse caso o teste de salto com contramovimento mostrando uma redução do desempenho neuromuscular associada a uma carga maior, a uma progressão de carga, ok? Essa é uma métrica que eu encontrei no meu grupo. A questão é, Bruno, como é que eu vou fazer isso? Você vai monitorar o seu grupo, que a gente ensina na mentoria como fazer, vai botar na planilha de Excel e vai passar a criar uma rotina de observação da resposta dos seus atletas. Vamos discutir mais isso ao longo do dia hoje, tá bom? Então a primeira coisa é, tira da cabeça de vocês essa ilusão de que monitoramento da carga previne lesão. Pode te ajudar a reduzir o risco, mas prevenir mesmo, cara, não é 100%. Pode te ajudar a melhorar o percentual? Pode, mas a gente não vai conseguir bater o martelo disso. Enquanto não surge uma hipertecnologia que bote uma infinidade de fatores de risco lá em consideração e o algoritmo calcule isso com uma alta capacidade de interpretação. Porque eu posso ter um sujeito que tem diversas alterações biomecânicas, tem um risco elevadíssimo do ponto de vista biomecânico de alteração estrutural, mas o cara é extremamente forte. E ao ser extremamente forte, ele suporta elevadas cargas de treinamento. E aí eu exponho eles a uma quantidade considerável de picos de carga, mas o nível de força dele o faz compensar essas alterações biomecânicas e essa situação de pico de carga, onde ele não fica com risco elevado e ele nunca machuque na vida dele. Pode acontecer. Enquanto outros atletas com uma menor alteração estrutural, por exemplo, vamos pensar em lesão de LCA, ele não tem valgismo dinâmico nenhum, tem uma boa mobilidade de tornozelo, tem um bom equilíbrio de força entre quadríceps e isquiosural, e por aí vai, são vários critérios de risco de lesão. Ele se alimenta bem, ele dorme bem, ele se recupera bem, mas eu expus ele uma determinada vez a um pico de carga, aquele pico de carga passou de um ponto de equilíbrio tecidual, o tecido dele inflamou muito mais do que o previsto. Na sessão seguinte ele tentou dar um sprint, teve uma entorse de joelho e lesionou a LCA. Não tinha fator de risco nenhum preponderando ali, mesmo assim a lesão aconteceu. Então não vamos conseguir sempre ter 100% de previsão. Podemos reduzir. O monitoramento te ajuda a reduzir o risco, mas previsão, não.